Você sabia que aquele lanche aparentemente saudável que você come quase todos os dias pode estar silenciosamente sabotando sua saúde? Especialmente se você já passou dos 60, é uma realidade dolorosa para muitos de nós que, na tentativa de fazer escolhas conscientes para uma vida mais longa e vibrante, acabamos caindo em armadilhas de alimentos que são amplamente considerados bons, mas que, para o nosso corpo que está envelhecendo, podem ser um verdadeiro desafio. Às vezes, aquilo que parece inocente e nutritivo está, na verdade, causando inflamação, problemas digestivos ou até mesmo impactando sua energia e clareza mental. Tudo sem que você perceba a conexão. O segredo que muitos não contam é que a sabedoria popular sobre alimentação nem sempre se aplica da mesma forma quando entramos na casa dos 60, 70 ou mais. Nosso metabolismo muda. Nossa capacidade de processar certos nutrientes e toxinas se altera. E o que era inofensivo antes pode se tornar um obstáculo para o nosso bem-estar. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e desvendar a verdade sobre 3 nozes muito populares que você provavelmente tem na sua despensa, mas que, para sua saúde depois dos 60, podem ser mais prejudiciais do que benéficas. Vamos entender por que elas merecem um olhar mais atento e o que você pode fazer para se proteger. Fique comigo até o final, pois o terceiro alimento vai realmente te surpreender. E você nunca mais vai olhar para ele da mesma forma. Vamos começar com um alimento que está presente em quase todas as casas brasileiras, especialmente nas festas juninas e como um lanche rápido, o amendoim. O amendoim tão versátil, tão saboroso e frequentemente elogiado por ser uma fonte de proteína e gorduras saudáveis. Mas, para quem já passou dos 60, ele pode esconder um lado sombrio que raramente é discutido. O primeiro e talvez mais preocupante problema com o amendoim é a sua suscetibilidade a uma substância chamada aflatoxina. As aflatoxinas são toxinas produzidas por certos tipos de fungos que crescem em culturas como o amendoim, especialmente quando armazenadas em condições quentes e úmidas. E sabe o que é mais assustador? Essas toxinas são invisíveis, insípidas e resistentes a altas temperaturas. O que significa que mesmo o amendoim torrado ou transformado em pasta pode conter aflatoxinas. Para nós, que estamos envelhecendo, o fígado já não tem a mesma capacidade de desintoxicação que tinha aos 20 ou 30 anos. A exposição crônica a essas toxinas pode sobrecarregar o fígado, levando a danos celulares, inflamação e, em casos mais graves, até aumentando o risco de certos problemas de saúde a longo prazo. É como ter um vazamento lento em um cano, que você só percebe quando a parede já está cheia de mofo, além das aflatoxinas. Pense em como o amendoim é geralmente consumido. Muitas vezes, ele é torrado em óleos vegetais de baixa qualidade, como óleo de soja ou girassol, que são ricos em ácidos graxos ômega 6. Embora os ômega 6 sejam essenciais, um desequilíbrio com os ômega 3, que são anti-inflamatórios, pode promover um estado de inflamação crônica no corpo. E a inflamação é a raiz de muitas das doenças que afetam a população idosa. Desde dores nas articulações até problemas cardiovasculares e declínio cognitivo. Seu corpo, depois de décadas de uso, já lida com um certo grau de inflamação natural. E adicionar mais lenha a essa fogueira não é o ideal. Pense na sua digestão. Conforme envelhecemos, a produção de ácido estomacal e enzimas digestivas pode diminuir, tornando mais difícil processar alimentos que são naturalmente mais densos ou que contêm antinutrientes, como as lectinas e o ácido fítico presentes no amendoim. Para algumas pessoas, isso pode se manifestar como inchaço, gases
desconforto abdominal ou até mesmo uma sensação de peso após o consumo. Não é apenas o que você come, mas como seu corpo consegue digerir e absorver esse alimento. E vamos ser honestos. A maioria dos produtos de amendoim comercialmente disponíveis, como pastas de amendoim, são carregados de açúcares adicionados e sódio. O excesso de açúcar contribui para picos de glicose no sangue, o que não é bom para quem já lida com resistência à insulina ou diabetes. E o sódio em excesso pode elevar a pressão arterial, um fator de risco significativo para doenças cardíacas e derrames em idosos. Então, qual é a solução? Não significa que você nunca mais possa comer um amendoim, mas significa ser extremamente seletivo e consciente. Procure amendoins orgânicos, torrados a seco, sem adição de óleos, açúcar ou sal. Se possível, compre os grãos crus e prepare em casa, torrando-os levemente para garantir a frescura e evitar óleos indesejados. E, acima de tudo, moderação é a chave, mas talvez a melhor estratégia seja explorar alternativas mais seguras e igualmente nutritivas. Que tal as sementes de girassol ou as sementes de abóbora? Elas são repletas de vitaminas, minerais e gorduras saudáveis, e não carregam o risco das aflatoxinas ou o desequilíbrio de ômega 6 do amendoim. Outras opções excelentes incluem as nozes pecan e as macadâmias, que, quando consumidas com moderação, oferecem um perfil de gorduras muito mais favorável e são menos propensas a causar os problemas digestivos ou inflamatórios. A mensagem aqui é que, para o nosso corpo que está envelhecendo, a qualidade e a segurança do alimento importam muito mais. Não é apenas uma questão de calorias ou nutrientes, mas de como o alimento interage com os sistemas internos que já estão trabalhando duro para nos manter saudáveis e vibrantes. Trocar o amendoim por opções mais seguras pode ser um passo simples, mas poderoso, para proteger seu fígado, reduzir a inflamação e melhorar sua digestão, agora que desvendamos os segredos do amendoim. Vamos para a próxima noz que, apesar de ser um tesouro nutricional para muitos, pode esconder um perigo silencioso para a sua saúde depois dos 60. Continuando nossa jornada pelos alimentos que precisam de atenção especial, depois dos 60, vamos falar de uma verdadeira joia da Amazônia: a castanha do Pará. Essa noz é famosa mundialmente por ser uma das fontes mais ricas de selênio, um mineral essencial com poderosas propriedades antioxidantes, vital para a função da tireoide, para o sistema imunológico e até para a saúde do cérebro. E é justamente aqui que mora o perigo, embora o selênio seja fundamental. A diferença entre uma dose benéfica e uma dose tóxica para a castanha do Pará é surpreendentemente pequena. Em outras palavras, é muito fácil exceder a quantidade diária recomendada se você não for cuidadoso. Para quem já passou dos 60, essa margem de segurança se torna ainda mais estreita. O nosso corpo, à medida que envelhece, pode ter uma capacidade reduzida de processar e eliminar o excesso de minerais e toxinas. Isso significa que o selênio, que é um nutriente tão potente, pode se acumular mais rapidamente no sistema de um idoso, levando a uma condição conhecida como selenose, ou toxicidade por selênio. Os sintomas da selenose podem ser sutis e facilmente confundidos com outros problemas de saúde comuns na idade avançada. Estamos falando de queda de cabelo, unhas quebradiças, fadiga inexplicável, irritabilidade, manchas na pele, até em casos mais graves, até problemas neurológicos e cardíacos. Imagine tentar resolver um problema de fadiga sem saber que a causa está na castanha do Pará,
que você comeu para ficar saudável. É uma armadilha silenciosa. A quantidade de selênio em uma única castanha do Pará pode variar enormemente dependendo do solo onde ela foi cultivada. Mas uma única noz pode conter mais do que a dose diária recomendada para adultos. Se você come um punhado, como muitas pessoas fazem, você pode estar ingerindo uma dose potencialmente perigosa de selênio. A chave aqui é a moderação extrema e a consciência. Para a maioria das pessoas, 1 ou 2 castanhas do Pará por dia, no máximo, já são mais do que suficientes para obter os benefícios do selênio sem correr riscos. E não é algo que precise ser consumido todos os dias. Você pode alternar, comer um dia sim e outro não. Por exemplo, além disso, as castanhas do Pará também podem absorver metais pesados do solo, como bário e rádio, dependendo da região de colheita. Embora os níveis geralmente sejam baixos, a exposição crônica a esses elementos, somada à capacidade reduzida de desintoxicação do corpo que envelhece, é algo a ser considerado. Por isso, ao comprar, procure fontes confiáveis e produtos orgânicos sempre que possível. Não se preocupe. Existem muitas outras fontes de selênio na dieta que não apresentam o mesmo risco de toxicidade. Peixes como o salmão e o atum, ovos, frango e até mesmo alguns grãos integrais, como o arroz integral, podem fornecer selênio de forma mais controlada e segura. A lição com a castanha do Pará é que, mesmo os alimentos mais elogiados, exigem sabedoria e moderação quando nosso corpo já não é tão resiliente quanto antes. Agora, vamos para a terceira noz, que pode estar causando mais problemas do que benefícios à amêndoa. As amêndoas são quase um ícone da alimentação saudável, repletas de vitamina E, fibras, magnésio e gorduras monoinsaturadas. Elas são promovidas como um lanche perfeito para a saúde do coração, controle de peso e até mesmo para a beleza da pele. E sim, elas são nutritivas, mas, para quem passou dos 60, as amêndoas podem apresentar alguns desafios específicos que merecem sua atenção. O principal deles é o seu alto teor de oxalatos. Oxalatos são compostos naturais encontrados em muitas plantas, e as amêndoas, especialmente com a pele, são ricas neles para a maioria das pessoas. Os oxalatos não são um problema. No entanto, para aqueles que têm uma predisposição à formação de cálculos renais de oxalato de cálcio, ou que já sofrem de problemas nos rins, consumir grandes quantidades de amêndoas pode aumentar o risco de formação de pedras nos rins. E como sabemos, a função renal tende a diminuir com a idade, tornando-nos mais vulneráveis a essa condição. Além disso, em indivíduos sensíveis, uma dieta rica em oxalatos pode contribuir para dores articulares ou inflamação. É como ter uma pequena irritação que se acumula ao longo do tempo. Outro ponto a considerar é o ácido fítico. As amêndoas, como muitas sementes e grãos, contêm ácido fítico, um antinutriente que se liga a minerais importantes como cálcio, magnésio, zinco e ferro, impedindo que seu corpo os absorva adequadamente. Para quem já se preocupa com a densidade óssea, a saúde do sistema imunológico ou a vitalidade geral, a má absorção de minerais essenciais pode ser um problema significativo. Depois dos 60, nosso corpo já tem mais dificuldade em absorver certos nutrientes, e o ácido fítico nas amêndoas pode agravar isso. Imagine que você está comendo um alimento super nutritivo, mas seu corpo não consegue usar todos esses nutrientes valiosos. É frustrante. Não é para algumas pessoas. As amêndoas, especialmente as não descascadas, podem ser difíceis de digerir.
A pele da amêndoa contém fibras que podem ser irritantes para um intestino mais sensível ou com disbiose, levando a inchaço, gases e desconforto abdominal. É como colocar um peso extra em um sistema digestivo que já pode estar funcionando de forma mais lenta, assim como o amendoim. Se as amêndoas não forem armazenadas corretamente, elas também podem desenvolver mofo e, consequentemente, aflatoxinas. Embora em menor grau que o amendoim, a umidade e o calor são seus inimigos. Então, qual é a melhor abordagem para as amêndoas, se você adora amêndoas e não quer abrir mão delas? Considere alguns truques. Deixar as amêndoas de molho em água por algumas horas antes de consumir, ou até mesmo brotá-las. Pode ajudar a reduzir o teor de ácido fítico, tornando os minerais mais biodisponíveis e facilitando a digestão. Descascar as amêndoas também pode aliviar alguns dos problemas digestivos e de oxalatos. Mas, como sempre, a moderação é crucial. Em vez de um punhado grande, limite-se a uma pequena porção e, para alternativas, pense em outras nozes com menor teor de oxalatos, como as nozes pecan, as macadâmias, ou até mesmo as sementes de cânhamo, que são uma excelente fonte de ômega 3 e proteínas, e muito mais fáceis de digerir. Viu como é importante estar atento aos detalhes? Não é para ter medo da comida, mas para ter sabedoria ao escolher? Agora que exploramos esses 3 alimentos, é hora de juntar tudo e ver como pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua jornada de bem-estar. Ao longo da nossa conversa, desvendamos verdades importantes sobre alimentos que talvez você sempre tenha considerado como aliados da sua saúde, especialmente agora que o tempo passou e a sabedoria acumulou. Vimos que o amendoim, tão querido e presente em nosso dia a dia, pode ser uma fonte silenciosa de problemas devido à suscetibilidade a aflatoxinas e ao perfil inflamatório de gorduras, sobrecarregando um fígado que já trabalha duro e contribuindo para a inflamação sistêmica que o corpo, após os 60, já não consegue combater com a mesma facilidade. É um risco que muitas vezes não vale a pena, dada a abundância de alternativas mais seguras e igualmente nutritivas. E a castanha do Pará, essa potência de selênio, nos ensinou que mesmo um nutriente essencial pode se tornar tóxico em excesso, especialmente quando nosso metabolismo está mais lento e nossa capacidade de desintoxicação não é mais a de um jovem. A história da castanha do Pará é um lembrete vívido de que mais nem sempre é melhor, e que a moderação, neste caso, é a própria essência da sabedoria para evitar sintomas que podem roubar sua vitalidade. Por fim, as amêndoas, tão louvadas por seus benefícios, nos mostraram que, para alguns, o alto teor de oxalatos e ácido fítico pode ser um obstáculo invisível, afetando a saúde renal, a absorção de minerais vitais para ossos fortes e um corpo funcional, e até mesmo causando desconforto digestivo em um sistema que já se tornou mais sensível. São pontos que raramente vêm à mente quando pegamos um punhado desses alimentos, mas que fazem toda a diferença para o bem-estar duradouro. A verdadeira mensagem aqui não é a de que devemos temer os alimentos ou nos privar do prazer de comer, mas sim a de que devemos cultivar uma curiosidade saudável e uma consciência informada sobre o que colocamos em nosso corpo, aos 60, 70 ou mais. Sua saúde é o seu maior tesouro, e cada escolha alimentar é uma oportunidade de investir nesse patrimônio. Não se sinta sobrecarregado por essas informações. Pelo contrário, sinta-se empoderado. Pequenas mudanças e ajustes na sua dieta podem trazer grandes recompensas em termos de energia, clareza mental, digestão
e uma sensação geral de bem-estar. Talvez seja hora de experimentar sementes de girassol no lugar do amendoim, de dosar com precisão aquela castanha do Pará, ou de explorar amêndoas demolhadas e descascadas, ou até mesmo outras nozes, como a macadâmia, que pode ser mais gentil com seu sistema. O importante é ouvir o seu corpo, observar como ele reage a diferentes alimentos e fazer escolhas que o nutram de verdade, sem sobrecarregá-lo. Lembre-se de que a idade não é uma sentença, mas uma jornada de adaptação e aprendizado contínuo. Sua saúde é dinâmica e responde às suas escolhas diárias. Se você tem dúvidas específicas sobre sua dieta ou condições de saúde, sempre converse com seu médico ou um nutricionista. Eles podem oferecer orientações personalizadas que se encaixam perfeitamente às suas necessidades individuais. Eu adoraria saber sua opinião sobre o que discutimos hoje. Você já notou algum desses efeitos ao consumir esses alimentos? Tem alguma história para compartilhar sobre como a alimentação afetou sua saúde depois dos 60? Por favor, deixe seu comentário abaixo. Sua experiência pode ser muito valiosa para outras pessoas que estão assistindo. Se você achou este vídeo útil e quer continuar recebendo dicas práticas e informações baseadas em ciência para viver sua melhor vida em qualquer idade, por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda a saber que estou no caminho certo e me motiva a criar mais conteúdo como este para você. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade de pessoas vibrantes e informadas que celebram cada ano de vida com saúde e alegria. Lembre-se, sua idade é um presente, e viver bem aos 60, 70, 80 e além é totalmente possível. Cuide-se com sabedoria, celebre cada dia e viva a sua melhor vida em qualquer idade. Até a próxima!